Fala pessoal, queria passar aí para vocês algumas informações de algumas coisas que aconteceram naquele jogo, após o jogo Flamengo e Ceará. O Diego Ribas, meio-campo do Flamengo, chamou o time no vestiário e reclamou aí com os jogadores. Eu vou até ler aqui para vocês o que ele falou. Ele falou: primeiro de tudo, a gente tem que assumir a responsabilidade e entender que está no nosso controle. Um título se conquista jogo a jogo com a atitude de quem quer ser campeão. E realmente nós não temos demonstrado isso com constância, e isso faz toda a diferença. Aí ele, continuando, ele falou o seguinte: eu particularmente tenho certeza que meus companheiros também estão totalmente decepcionados. Jogamos em casa, não começamos o jogo como deveríamos, com a atitude que deveríamos. Esse é o ponto de reflexão que cada um tem que ter. Cada um aqui tem que ser homem, bater no peito e assumir a responsabilidade. Saber que nada no externo pode influenciar se não fizermos dentro de campo. É isso que nós temos que fazer. Falar menos e jogar muito mais. Sobre esse comentário aí do Diego Ribas, eu queria falar aí que o Diego Ribas, eu sempre gostei dele no Flamengo, porque mesmo criticado algumas vezes pelo Flamengo, no Flamengo, eu acho que ele mostrou aí realmente se importar com o Flamengo, que ele recebeu redução salarial e aí ele aceitou para poder continuar no Flamengo. Ele muitas vezes aí está na reserva, não reclama, e ao contrário de outros jogadores, por exemplo, o Gabigol ficou de fora aí nesse jogo e numa provocação contra o Rogério Ceni, ficou aí com a chuteira, ficou sem a chuteira, né, tentando causar polêmica aí, e achei até uma falta de respeito ali com o treinador. Inclusive até o Fábio Luciano, que é comentarista, que já foi zagueiro do Flamengo, foi xerifão aí, já ganhou títulos com o Flamengo, para quem conhece lembra dele. Ele até falou isso, que foi realmente foi ali para provocar o Rogério Ceni, que o Gabigol fez aquilo. Lembrando até que o Arrascaeta também já ficou chateado uma vez aí com o Rogério Ceni por conta de uma substituição. O Arrascaeta não estava bem, o Rogério Ceni substituiu ele não gostou muito. E por conta dessas coisas que a gente vê assim, eu não vejo o Diego Ribas fazer nada disso, desse tipo de comportamento. Ele aceita numa boa se tiver que ficar na reserva, aceita numa boa quando vai jogar, né? E até jogou bem aí essa partida aí contra o Ceará, não foi tão mal. E aí eu vejo o perfil dele de liderança, né? E realmente de que gosta do Flamengo, porque para o jogador aceitar a redução salarial, né? Para o jogador aceitar estar na reserva e ainda motivando os jogadores, né? Eu acho que realmente ele gosta do Flamengo, sim, sem sombra de dúvidas, e eu acho que é isso que o Flamengo precisa, né? Se vocês pararem para pensar aí, o Gabigol ficou questionando aí pelo fato de não ter jogado, mas o que o Gabigol tem feito aí ultimamente? Não tem feito gols, não vem rendendo, né? Tudo bem que o Pedro jogou, também não rendeu, perdeu chances aí, mas e aí? A gente continua vendo aí que os jogadores não estão rendendo, né? E infelizmente aí criticam muito o treinador. Eu realmente quero que o Rogério Ceni saia do Flamengo, porque eu acho sim que ele é treinador para o Flamengo. O problema é que, infelizmente, eu estou vendo que ele não está se entrosando ali com os jogadores não estão rendendo. Jogadores esses que eram jogadores de 2019 não estão rendendo, não estavam rendendo também com o Domi. Então eu acho que fica aí a dica até para o próximo treinador do Flamengo, que tem que ser, a diretoria tem que ficar atenta aí para tentar contratar um treinador que se entrose, que tenha um bom relacionamento aí com os jogadores, porque senão não vai dar certo, né? Pode trazer o Jorge Jesus de novo, mas se não se entrosar com os jogadores do Flamengo,
o primeiro a rodar aí, o primeiro a ser demitido vai ser o treinador. Isso já está claro que no Flamengo as coisas funcionam dessa maneira, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A respeito do treinador, quando perguntaram aí, fizeram até votação na enquete, aí nos resultados nós podemos ver que tem uma divisão muito grande, diria que mais ou menos 50% para cada lado, de quem quer que o Renato Gaúcho seja treinador do Flamengo, quem não quer que seja treinador do Flamengo. Eu gosto do futebol do estilo do Renato Gaúcho, mas sinceramente eu não sei se ele seria uma boa opção para o Flamengo. Por que eu digo isso? O Flamengo, ele só serve para jogar, o Flamengo só aceita treinadores que dão certo no Flamengo. Se você contratar o Guardiola, por exemplo, ele não der resultados para o Flamengo, vão pedir a cabeça do treinador, né? Então, infelizmente, eu vejo que isso aí acontece no Flamengo muito mais do que em outros times. Não digo que seja errado, né? Mas a gente tem que procurar ver qual é a solução, né? Será que a culpa realmente do Flamengo não estar conseguindo esses resultados é a culpa só do Rogério Ceni? Será que a culpa foi do Domi também? Será que se o Jorge Jesus tivesse esse ano como treinador, ele faria diferença? Será que o Jorge Jesus não deu sorte e fez somente aquela boa campanha, mas no ano seguinte não faria uma boa campanha? Por que eu digo isso? O Jorge Jesus está no Benfica, contratou jogadores, contratou Everton Cebolinha, né, do Grêmio, e você vê que o Jorge Jesus, odiado lá pela torcida do Benfica, não está conseguindo bons resultados, pode ser até mandado embora em algum momento, mas relembrando aí que o Jorge Jesus já falou que não volta para o Flamengo, né? Então já estou deixando aí claro para o pessoal que fica pensando no Jorge Jesus, né? Não vai rolar. E até achei interessante aí um comentário de um jornalista falando sobre o Flamengo, que realmente eu concordei. Ele disse que não tem técnico para o Flamengo no Brasil, atualmente não tem técnico para o nível do Flamengo. Eu também acho isso, porque para o Flamengo hoje em dia, para ser treinador no Flamengo, tem que ser um treinador muito bom, muito experiente, e o melhor de tudo, o mais importante de tudo até, que ele tenha esse entrosamento, essa boa relação com os jogadores, porque para mim está mais claro do que nunca que o que depende ali para o Flamengo funcionar são os jogadores, não é o treinador, né? Então fica esse aviso aí. Eu quero que o Rogério Ceni saia, porque eu acho que ele é um bom treinador, não merece estar passando por isso, mas infelizmente já vi que está claro que os jogadores não estão satisfeitos com ele, e infelizmente no futebol brasileiro a cultura é assim, primeiro que é demitido é o treinador, né? Então eu só espero que o Flamengo tenha a responsabilidade de contratar um próximo treinador e que esse treinador possa render para o Flamengo. Não adianta nada gastar uma grana com o treinador e o treinador não ter um bom relacionamento com os jogadores e o Flamengo continuar tendo esses resultados aí ridículos. Por que eu estou falando isso? Porque claramente a mídia do Flamengo ela preza somente pela mudança do treinador. Ela não está falando em nenhum momento aí de contratar outros jogadores, de reformular o elenco, uma vez que o elenco não está rendendo. Então, a gente seguindo essa linha de raciocínio aí, eu acho que seria essa daí a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Quem seria uma boa opinião, uma boa opção para treinador do Flamengo? Se vocês tiverem mais de uma opção, coloquem aí. Por que vocês acham que seria uma boa opção também, se quiserem. Se o problema está só com o treinador, se o problema não está com os jogadores, enfim, para a gente fazer uma reflexão aí, buscar realmente falar a mesma língua e se entender, né? Porque eu vejo que o torcedor do Flamengo, provavelmente por conta aí de influência das mídias, vem falando uma língua bem diferente um do outro, o torcedor vem tendo opiniões aí muito diferentes, né? E o que é até ruim para o Flamengo, né? Acho que a gente devia se entrosar um pouco mais, se entender um pouco mais, refletir e trocar essa ideia aí, que eu acho que é bem importante para o nosso torcedor, que também faz muita pressão aí para que o Flamengo solucione algumas coisas, né? Então, se o Flamengo está somente mudando, ou vai mudar somente de treinador, isso é com certeza por influência do torcedor também. O torcedor
as mídias sociais que influenciam, os jornais, enfim. Então, deixa aí, a gente vai trocando uma ideia sobre isso aí. Falou, pessoal? Saudações rubro-negras.